Olá, tudo bem? Eu sou José Ailton, psicólogo, psicanalista clínico, hipnólogo clínico e também trabalhamos a questão da PNL, que é a reprogramação neural e linguística. Hoje eu gostaria de falar com você sobre o que nós chamamos na psicanálise de aparelho psíquico, que é o id, o ego e o superego. Talvez alguém já tenha ouvido falar sobre isto, que bom, e quem não ouviu, vamos ouvir. Nós às vezes na nossa vida nós tomamos algumas atitudes que a gente fala assim, puxa, mas por que eu fiz isso, né? Puxa, por que eu respondi assim? Nossa, por que aconteceu isso? Por que aquilo outro? Por que eu sabia que eu não poderia ter feito isso, mas eu fiz? Isso acontece com a gente, né? Muito bem. Então esta relação, esta complexidade do nosso processo psicológico, nosso processo das nossas sensações, dos nossos desejos ou das nossas pulsões. Lá na frente vamos falar um pouco mais sobre pulsões e sobre desejos. Veja, o id que todos nós temos no nosso aparelho psíquico, estas três relações, id, ego e superego, o id é uma representação, né? Representa o nosso desejo primitivo, o nosso desejo mais profundo, aquilo que a gente busca, porque o ser humano se move a partir do princípio do prazer. Depois vamos falar sobre isso. Então, como nós nos movemos para ter a satisfação no trabalho, satisfação no amor, satisfação econômica, etc, 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 nós nos movemos na busca da satisfação. Uma vez que a satisfação não é feita, não é realizada, aí vem o trauma, vem os recalques, etc e tal. Então o id é exatamente o nosso desejo mais profundo, o nosso desejo mais primitivo que nós gostaríamos de fazer. Por exemplo, eu tenho uma raiva de uma pessoa, eu não consigo controlar. É o id. É o id gritando com você, gritando, bate nela, briga com ela. É o id gritando. E como nós temos, além do nosso desejo, a vontade que eu tenho de fazer uma coisa, nós temos o superego. O superego é aquilo que fala para mim, não, tudo bem, você está com raiva dessa pessoa, você quer satisfazer esse desejo, você quer fazer uma situação ou outra, mas veja bem, a sociedade não permite, vai contra a regra da família, vai contra a regra da igreja, vai contra a regra da sociedade, etc, etc, o que vão pensar, o que vão dizer, o que vão e aí você acaba, por conta do superego, você acaba recalcando. Já ouviu falar essa palavra recalque? Você vai traumatizando. Trauma em alemão significa dor, sofrimento, a trauma. Então você começa por causa do superego, você não satisfaz o seu desejo, seja desejo sexual, desejo econômico, desejo afetivo, desejo de violência, agressividade. Você não realiza porque o superego fala para você, calma, não pode, porque o que vão pensar de você, o que vão dizer de você, o que a vizinhança vai falar, o que a comunidade da igreja vai dizer, o que a comunidade do seu trabalho vai dizer, o que isso é contra a moral, isso é contra o costume. E aí a gente começa por conta disso, criando os traumas e os nossos recalques, e esses traumas, esses recalques pela não satisfação da vontade, vai aflorar aonde? Não no id, não no ego, mas no ego. Quem é o ego? Ego sou eu. Ego é aquele ser eu, aquele ser que convive na sociedade, que manifesta, que expressa, que fala, que anda, que caminha, que sente, que chora, que ri, enfim. Então, esses traumas e esses problemas psíquicos, vamos chamar assim, grosseiramente falando, me desculpem, esses problemas, eles acabam aflorando naquele que sou. Então, muitas vezes, nós temos atitudes que nós não gostaríamos de ter. Então, como a psicanálise, para encerrar, como a psicanálise pode me ajudar? Muito, 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 demais. Se você soubesse como você pode se livrar desses traumas, dessas fobias, como você pode se livrar desses pânicos, dessas síndromes, desses vícios, você nem faria essa pergunta. A psicanálise ajuda demais. Sabe por quê? Porque a gente vai lá visitar o seu id, conversa com ele, depois volta para o seu superego, vê que não é bem assim a situação, você está criando uma situação que não existe, você criou uma gaiola onde você mesmo se trancou nela. Você cria uma gaiola onde você mesmo se tranca nela e fica enxergando o mundo a partir das grades
psíquicas que você cria na sua mente. Então nós estamos aqui à sua disposição. Dá um toque, me chame, eu vou ter muito prazer em falar com você. A nossa primeira consulta é gratuita, 100% gratuita, porque eu preciso avaliar, saber quem é você. Eu ainda não te conheço, não tive o prazer de te conhecer ainda. Então, a primeira consulta é absolutamente gratuita para a gente poder ter essa relação, ver se realmente vai fluir, porque se eu perceber que não vai fluir, a gente não vai poder dar continuidade. E se você também perceber que não vai fluir comigo, você tem toda a liberdade de procurar outro terapeuta, outro profissional. Fique à vontade. Nossa relação aqui é relação de amizade, de serenidade e com muita ética profissional. Depois, nós temos as outras demais sessões. Eu calculo que em torno, dependendo, cada caso é um caso, né? Mas em torno de 4 a 5 sessões você já vai ter uma melhora de vida que você não faz ideia. Eu vou te dar a chave para você abrir essa gaiola. Me chame, vamos bater um papo, vamos conversar. Você merece ser feliz.